Olá, seja bem-vindo ao Academia que começa agora. O programa de hoje vai falar sobre a possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização da demanda no âmbito dos juizados especiais cíveis. Depois de ajuizada uma ação, é possível mudar, alterar ou complementar o pedido que já foi feito inicialmente? O estudo discutido é do mestre em Direito Constitucional, Gustavo de Carvalho Linhares. A possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização da demanda no âmbito dos juizados especiais cíveis. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito, na área de concentração, Constituição e Sociedade, linha de Processo e Jurisdição Constitucional. Trabalho apresentado ao programa de pós-graduação do Instituto Brasiliense de Direito Público. Orientador, professor doutor Fábio Lima Quintas. E para debater sobre essa possibilidade de mudança do que se pede em uma ação nos juizados especiais cíveis, estão aqui o juiz e mestre em Direito Público, Aiston Henrique de Souza, e a mestre em Direito Processual Civil e doutoranda em Direito Constitucional, Tainá Aguiar. Sejam bem-vindos à Academia. Muito obrigada pela presença de vocês, debatedores. Obrigado. E obrigada a você, Gustavo, pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui na Academia. Eu que agradeço à TV Justiça e aos debatedores aqui presentes. Gustavo, vamos começar explicando o que é estabilização da demanda, que foi o que eu disse na abertura do programa. Explica pra gente. Estabilização da demanda, de uma forma bem objetiva, seria o momento processual imediatamente posterior à apresentação da defesa. Ou seja, seria um momento anterior à produção das provas de um processo comum, digamos assim. Ok. O assunto pode parecer bem complexo, mas deve fazer parte da vida de muita gente que acessa o judiciário, né? Então, vamos exemplificar, né? Quando isso acontece? Bom, eu entro com o processo e a partir de qual momento eu posso ou não fazer essa intervenção? Certo. Essa é a chamada rigidez processual. Nosso sistema é considerado um sistema rígido, né? Ou seja, há a possibilidade de alteração de fazer o pedido e a causa de pedir em qualquer momento, até a citação do réu, ou seja, até esse momento processual onde o réu é citado. Após esse momento, há a possibilidade de alterar o pedido e a causa de pedir, desde que haja o consentimento do réu. Isso até a fase de estabilização ou saneamento do processo, né? Isso eu estou falando sempre de um processo ordinário, de um rito comum. Bom, e na prática, Gustavo, é comum que isso aconteça? As pessoas sabem desse recurso? É comum haver esse pedido? Não. Como eu lhe disse, o nosso sistema, por ser um sistema rígido, né, ou seja, é baseado em preclusões, não é comum. Não é comum. Pelo princípio da eventualidade, tudo aquilo que se pede, se busca na petição inicial, geralmente é feito de uma forma ampla, né? De uma forma que não haverá a necessidade de complementações ou alterações. Todavia, há algumas hipóteses onde essa alteração ou essa ampliação do pedido se faz necessária, né? Não é comum, mesmo porque a defesa, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, princípios constitucionais, há uma certa necessidade de se manter a lide da mesma forma, desde o princípio até a sentença. Até um princípio da correlação entre a sentença e do que há na sentença e do que está sendo pedido, pleiteado na petição inicial. Ou seja, para que não haja também sentenças ultra, intra ou extra petitas. Para conservar o bom andamento do processo. Para conservar, exatamente. Né? Bom, e sendo algo que não é corriqueiro e que já é pacificado, os operadores do direito já entendem, né, essa questão, o porquê da escolha desse assunto? Eu iniciei esse meu estudo, essa minha pesquisa,
na época da vacatio legis do novo Código, na época em que o novo Código estava sendo preparado para entrar em vigência. Nos primeiros artigos do CPC 2015, existe um artigo que me chamou a atenção, me causou uma certa inquietação, que é o artigo 6º, que trata da cooperação ou colaboração dos sujeitos do processo para a efetivação da justiça. Aquilo me causou uma inquietação, por quê? Como se tornaria, dentro em breve, uma norma cogente, uma norma obrigatória, como ficariam as partes, como ficariam os seus interesses, que na maioria das vezes são antagônicos, com esse dispositivo agora em vigor? Ou seja, teriam que cooperar, teriam que abrir mão dos seus direitos para a efetivação da justiça? Aquilo me fez realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tema. Foi quando eu cheguei no modelo de Stuttgart, um modelo alemão, onde a aplicação desse princípio da cooperação de uma forma tal qual que houve um índice de redução dos recursos em 70%. Ou seja, o processo, chegou-se à conclusão de que o processo melhor trabalhado nessa fase chamada pré-trial, né, antes da sentença, gerava um aumento de conciliações e a redução de sentenças. Creio eu que foi esse o espírito do legislador ao positivar esse princípio no CPC 2015. Foi quando eu verifiquei que havia certa semelhança com as Small Claim Courts norte-americanas, que são as precursoras da justiça de pequenas causas, nossos atuais juizados especiais. E esse modelo, esse microsistema de processo, que são os juizados especiais, de certa forma já trazem essa flexibilização, né? Há uma ausência de formalismo por concepção, ou seja, pelo artigo 2º da Lei 9.099, os princípios da oralidade, da informalidade, da celeridade existentes nos juizados, por si só, já trazem essa informalidade, essa diminuição da rigidez. E foi a partir daí que eu constatei o seguinte: como que os juizados hoje estariam, né? Pelos dados empíricos recentes do CNJ, nós podemos constatar que o nível de conciliações nos juizados estariam muito aquém daquilo que eles deveriam ser. Ou seja, os juizados hoje fazem uma quantidade de conciliações inferior a quase metade ao que faz a Justiça do Trabalho, sendo que os juizados foram talhados, digamos assim, para isso, para essa solução alternativa, digamos assim, de conflitos. Como que nós poderíamos... e por que isso estaria ocorrendo, né? Primeira pergunta. Porque, sob o meu ponto de vista, os juizados estariam se assemelhando ao procedimento comum, né? A rigidez que outrora existia no Código de Processo Civil de 73, do procedimento comum, ou seja, perdendo aquela concepção original deles. O que eu proponho na minha tese é trazer esses novos artigos do CPC 2015, o que antes nós teríamos que repelir pelo CPC de 73, trazer naquilo que for compatível, e isso é o que diz a Lei 9.099, trazer para o âmbito dos juizados especiais os princípios agora positivados da cooperação e da boa-fé. Nesse sentido que, ao buscar trazer esses dois princípios agora positivados, verifiquei que haveria uma possibilidade de aplicação desse princípio após essa fase denominada, entre aspas, de estabilização da demanda no âmbito dos juizados, que não existem nos juizados, essa fase, por ser informal, mas que, trazendo para o modelo de Stuttgart, trazendo a concepção original dos juizados, trazendo a cooperação, trazendo a boa-fé, nós poderíamos agora aplicar essa possibilidade de alteração do pedido, da causa de pedir, mesmo após a apresentação da defesa do réu,
mesmo com a sua discordância. Eu vou um pouco além, né, na minha tese. Eu entendo o seguinte, que o réu, mesmo não concordando com essa alteração, para que a lide seja conformada, para que ela seja mais efetiva, haveria sim condições estruturantes do direito processual civil, baseados na Lei 9.099, baseados no novo Código, para essa conformação da lide, respeitando sempre, é claro, o contraditório. E, enfim, foi basicamente essa a minha proposta, né? Tá certo. Eu passo a palavra agora para a nossa primeira debatedora, Tainá, por favor. Agradeço. Eu primeiramente queria agradecer o convite da TV Justiça de estar aqui. Para mim é uma honra estar na TV Justiça. Parabenizar o Gustavo pela proposta ousada da dissertação dele. Bom, e aí começar a discutir o tema, né? Eu acho que, assim, a gente vê que, a gente dando uma olhada no relatório da Justiça em Números que o CNJ traz para a gente, apresenta, diagnostica a nossa justiça quantitativamente, foi citado, inclusive, pelo Gustavo, a gente percebe que o tempo de tramitação, pelo menos segundo o relatório de 2016, que é o último que nós temos, porque foi apresentado em 2017, né? O tempo de tramitação médio nacional dos processos nos juizados especiais cíveis é de 2 anos atualmente, né? E aí, a grande pergunta primeira que eu quero fazer é: qual você acha, Gustavo, que é o impacto que teria a aplicação dessa sua ideia, né, nos juizados especiais cíveis, na temporalidade? Você acha que a celeridade diminuiria, aumentaria? Uma excelente pergunta, doutora Tânia. Olha só, meu entendimento, eu entendo que a conformação da lide, ou seja, ajustá-la a uma realidade fática processual, traria sim um aumento da quantidade de conciliações, evitando, inclusive, a interposição de novas ações, novas lides, né? Então, assim, o réu, ao se deparar com uma ação conformada, com um pedido conformado à realidade fática, tenderia, no meu entendimento, a buscar resolver esse conflito, buscar solucionar essa lide. Então, a duração razoável do processo, que muitos doutrinadores fazem essa crítica com relação a essa possibilidade, ou seja, que esse processo se alargaria caso essa ideia fosse de fato aplicada, entendo que no âmbito dos juizados isso não tenderia a ocorrer. Por quê? Pelo princípio da oralidade, ou seja, conforme a demanda conforme o tipo da demanda, isso poderia ser feito ali mesmo, naquela assentada, naquele momento processual de forma oral, ou quando não, postergaria em uma audiência ou em alguns dias esse prazo. O que seria, ao meu ver, interessante, esse pequeno acréscimo de tempo em contrapartida aos custos de uma nova demanda e etc. Ok, obrigada. Eu peço licença a vocês agora, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. O Academia está de volta hoje falando sobre a possibilidade do autor de uma ação mudar o pedido feito no âmbito dos juizados especiais cíveis. E a gente volta nesse segundo bloco com a participação do professor Aiston, por favor. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à TV de Justiça pelo convite para participar desse debate. Quero louvar a atitude do Dr. Gustavo Linhares de abordar esse tema, que é um tema de grande importância e, sobretudo, porque ele trata de aplicação nos juizados especiais cíveis. A nossa academia, a produção acadêmica brasileira, às vezes não é muito rica em produções sobre juizados especiais cíveis. Normalmente é uma área que é esquecida pela produção acadêmica e isso
termina trazendo uma certa dificuldade no campo da compreensão de determinados institutos jurídicos. Todavia, eu gostaria de dizer que estou de acordo com a conclusão do seu trabalho no que se refere à necessidade de flexibilizar esse instituto, a estabilização da demanda no âmbito dos juizados especiais cíveis. No entanto, eu tenho um questionamento com relação à fundamentação dessa conclusão, que é a vigência do novo Código de Processo Civil. É que os juizados especiais cíveis foram fundados na ideia de microsistema e de autonomia do sistema do rito dos juizados especiais cíveis em relação ao Código de Processo Civil, baseado principiologicamente nos trabalhos do professor Natalino Irti, da Itália, que criou essa ideia de microsistema, mas também nos princípios fundamentais do processo, previsto no artigo 5º da Constituição e na Convenção Americana de Direitos Humanos, e concretizado no artigo 98 da Constituição e no artigo 2º do Código de Processo Civil. Então, apesar de, às vezes, a doutrina tradicional tratar os juizados especiais como uma norma especial de direito processual civil, grande parte dos operadores e a doutrina mais preocupada com os juizados especiais trata como um sistema autônomo, né? E essa autonomia sempre foi praticada pelos juízes, que se reúnem anualmente, aliás, semestralmente, para extrair consenso a respeito da aplicação da lei. E um desses consensos foi a ideia de autonomia que veio pelo enunciado 161 do FONAGE, que diz mais ou menos o seguinte: o CPC só se aplica aos juizados naquilo que for previsto expressamente ou naquelas situações em que a aplicação do instituto seja incompatível. Seja compatível, aliás, me desculpe. Especificamente em relação à estabilização da demanda, existe um enunciado, enunciado número 157, que diz que o pedido e a causa de pedir podem ser alterados após da contestação e antes da instrução e julgamento, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa. Então, nesse contexto é que eu faço questionamento ao doutor Gustavo. Por que utilizar como fundamento da sua conclusão a vigência do novo CPC se o sistema já é autônomo? Excelente pergunta, doutor Ailton. Inclusive aqui, Jordana, gostaria de registrar, o doutor Ailton é um dos expoentes no âmbito da doutrina dos juizados especiais, possui um excelente livro sobre equidade, inclusive fiz a menção dele na minha dissertação, e não poderia ser outra pergunta que não uma pergunta muito bem feita. Vou tentar responder, professor. Eu entendo o seguinte: concordo com a posição de Vossa Excelência, no sentido de que os juizados eles são um microsistema autônomo e à parte do nosso sistema. E concordo também que aquilo que for, só pode ser aplicado nesse microsistema aquilo que for compatível com esse microsistema. Ocorre que, na prática, na aplicação prática desse microsistema, no dia a dia, quer seja pelos advogados contaminados pelo código antigo, né, no caso, CPC de 73, quer seja pelos juízes, no meu entendimento, também com esse, de certa forma, ranço da aplicação do macrosistema nesse microsistema, acabou por contaminá-lo, acabou por, muitas vezes, utilizá-lo como se ele fosse um sistema menor desse amplo sistema, e não um sistema autônomo, como deveria ser. Por exemplo, a petição inicial que deveria ser verificada pelo artigo 14 da Lei 9.099, muitas vezes é verificada pelo macrosistema, pelo dispositivo do Código de Processo Civil. Então, Jordana, eu entendo o seguinte: de fato, ele por si só se resolve.
não haveria essa estabilização da demanda tipificado na Lei 9.099. Não haveria essa fase. Mas que, de certa forma, nós, operadores do direito, acabamos por contaminá-lo com esse processo comum, com esses procedimentos do processo ordinário. Muito bem. Por ser essa uma tendência do nacional, né, essa aplicação do macrosistema nesse microsistema, utilizando ele como se fosse uma lei especial, quando na realidade deveria ser um sistema autônomo, é que eu trago a aplicação do novo código, sobretudo nos institutos que são, obviamente, compatíveis, mas institutos que fundamentam a minha tese. Por quê? O novo código, ele faz a positivação, como o senhor sabe, da boa-fé, ou seja, a boa-fé agora é impositiva, todos têm que agir de boa-fé, ao contrário do outro código que falava que nós não poderíamos agir de má-fé. E a cooperação. Esse instituto é pouco trabalhado, no meu entendimento, da cooperação e colaboração. E, por fim, professor, o antigo Código, Jordana, ele, no seu artigo 264, parágrafo único, ele vedava, em qualquer hipótese, a alteração de pedido da causa de pedir após a fase do saneamento do processo, após a fase da estabilização da demanda. Essa vedação não mais ocorre, não mais está presente nesse novo Código. Ou seja, a proibição que outrora existia não existe mais. Então, eu entendo que trazer agora o novo Código é um avanço, né? Embora concorde com o posicionamento de Vossa Excelência. Não há essa necessidade, de fato. Ok. Tainá? O novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 2015, ele traz já a possibilidade de negócios jurídicos processuais, portanto, que envolvam o consentimento das partes. E aí, nesse sentido, alguns autores já entendem pela possibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir. Agora, o Gustavo, ele vai além, Jordana, ele vai além na dissertação dele porque ele propõe que, independentemente do consentimento do réu, é possível que se realize a alteração do pedido e da causa de pedir, apenas respeitando-se o amplo contraditório. E aí eu queria ouvir um pouco mais o Gustavo sobre isso. Nós, operadores do direito, sobretudo operadores do direito do macrosistema, do CPC, do sistema ordinário, nós temos a tendência a querer utilizar os institutos desse sistema no âmbito dos juizados. Isso é normal, isso é absolutamente comum. Só que deixamos de lado os princípios desse microsistema. Um deles seria o fato da possibilidade do autor ingressar nesse juizado sem a presença do profissional técnico, ou seja, do advogado. Nesse caso, nessa hipótese, onde o autor ingressa, tem o acesso à justiça sem a presença do profissional, sem a presença do advogado, sem a presença do técnico, muitas das vezes há necessidade de haver essa conformação da lide realizada, de certa forma, com o auxílio do magistrado. Certo? Então, nessa hipótese, eu entendo que sim, que haveria essa possibilidade de haver a conformação da lide, ou seja, a alteração do pedido da causa de pedir, mesmo sem a anuência do réu. Claro, respeitando o contraditório, ampla defesa, no sentido de dar mais efetividade, que é um dos princípios do juizado. Ok. Professor Aiston? De fato, eu louvo e concordo com o doutor Gustavo. O sistema dos juizados especiais cíveis foi feito para realizar a proteção judicial naquelas causas de menor complexidade. O CPC foi feito para as causas de maior complexidade, em que há grandes teses, em que há necessidade de conformações técnicas para o exercício da proteção judicial. Aqui nós estamos falando de questões simples, não trabalhamos com tese, questões simples, que é do cidadão que vai pleitear na justiça suas questões do dia a dia. Então, não há uma preocupação com essas categorias jurídicas complexas como negócio jurídico.
E se analisarmos sob o ponto de vista da utilidade do processo, o negócio jurídico processual teria, por efeito, caso não houvesse, a possibilidade de o autor pedir extinção do processo e começar um novo processo agora com a demanda mais ampla de acordo com o interesse dele. Isso seria contrário à economia processual, que é uma das diretrizes dos juizados especiais. Então, se permite ali na audiência, como bem colocado pelo doutor Gustavo, se permite ali na audiência, sob a coordenação do juiz ou do conciliador, que essa lide já seja ampliada, aproveitando os atos já praticados e desde também permitida a ampla defesa, porque alguém não pode ter uma condenação por algo que foi colocada posteriormente, sem que ele tenha tido tempo e instrumentos para se defender de forma adequada. Então, nesse aspecto, eu estou inteiramente de acordo com a proposta do Dr. Gustavo. Então, com essa explanação bela, né, do professor Ayston, a gente encerra a academia. Eu te agradeço muito. Muito obrigada por ter trazido a sua pesquisa aqui. Foi um prazer. Agradeço mais uma vez a TV Justiça, você, Jordana, doutora Tainá, doutor Ayston. Foi um prazer. Fico à disposição. E eu também agradeço aos debatedores. Tainá, Ayston, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Academia. E o Academia chega ao fim. Lembre que a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e você também pode fazer uma sugestão de tema. É só mandar um e-mail para academia@stf.jus.br. Tchau!